Ela chegou com os ombros curvados, como quem carrega o peso do mundo nas costas. Não ergueu os olhos ao entrar. Apenas deixou a mala encostar na parede e ficou ali, parada, esperando por instruções que eu não dei. Heloíse tinha apenas 8 anos, mas seus olhos pareciam ter atravessado mais do que uma infância. Não era só timidez. Era outra coisa. Um silêncio espesso, sufocante. O tipo de silêncio que grita mais do que qualquer palavra. Preparei um quarto com cuidado. Coloquei um abajur de luz suave, lençóis limpos e um bicho de pelúcia que comprei, de última hora. Quando abri a porta, ela apenas entrou. Não agradeceu, nem protestou. Sentou-se na beira da cama como se fosse um lugar estranho. Observei por alguns segundos. Os pés balançando sem tocar o chão. As mãos fechadas com força no próprio colo. A cabeça baixa, como se o teto pudesse desabar a qualquer momento. Tentei quebrar o gelo com uma voz doce. Disse que ela podia tomar banho, comer algo, escolher um filme. Ela não respondeu. Apenas balançou a cabeça. Me aproximei devagar, estendi a mão, mas ela recuou com um reflexo rápido, quase assustado. Eu parei. Sorri, mesmo com o coração apertado. Voltei para a cozinha e preparei um chá de camomila, sem açúcar. Minha maneira de dizer "eu estou aqui", mesmo que ela não dissesse nada de volta. Naquela noite, esperei que dormisse. Mas por volta das 2 da manhã, ouvi um som vindo do quarto. Caminhei devagar até a porta entreaberta. Heloíse estava sentada na cama, abraçada aos joelhos. Murmurava palavras desconexas, como se falasse com alguém. Não entendi o que dizia, só reconheci o tom. Medo. Aquilo me deu um arrepio. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Ela andava pela casa em silêncio, evitava meu olhar, não tocava nos brinquedos, desenhava por horas, mas escondia os papéis assim que eu chegava perto. Comecei a perceber como ela se encolhia ao ouvir portas batendo ou qualquer som mais forte. Como apertava os olhos quando alguém falava alto na televisão. E como seus ombros se levantavam, como se quisessem proteger a cabeça sempre que alguém chamava seu nome. O silêncio dela era o tipo que avisa, que implora por atenção sem fazer barulho. E mesmo sem saber o que havia acontecido, eu sentia. Algo em mim dizia que ela não tinha vindo aqui apenas passar um tempo. Heloíse não estava fugindo de uma briga, ela estava fugindo de um inferno. Naquele fim de semana, sozinha comigo, algo começou a mudar. Não foi uma palavra. Não foi um gesto. Foi um olhar. Pela primeira vez, ela me olhou de verdade. E foi ali que eu percebi. Havia muito mais escondido atrás daquele silêncio do que eu estava pronta para enfrentar. Mas era tarde demais. Eu já tinha me tornado parte da história. E agora, eu precisava descobrir a verdade. Eu notei primeiro pela maneira como ela guardava os papéis. Não com descuido, mas com pressa. Assim que escutava meus passos, os desenhos desapareciam sob o travesseiro ou dentro da mala velha no canto do quarto, como se estivesse escondendo algo proibido. Tentei respeitar, por dias, mas a curiosidade crescia junto com o nó na minha garganta. Até que, numa manhã fria, enquanto ela tomava banho, cedi. Abri a mala com cuidado, sentindo um aperto no peito, como se estivesse invadindo algo sagrado. Dentro havia um caderno de folhas soltas. Era grosso, pesado, com as pontas das páginas dobradas e sujas. Ao abri-lo, senti um calafrio. Nada ali parecia ter sido feito por uma criança. As figuras humanas não tinham rostos. Eram riscadas, deformadas, presas em caixas pretas, com mãos estendidas para fora, como se estivessem gritando. Algumas páginas estavam quase rasgadas de tanta força no traço. Em uma delas, havia um armário desenhado no centro, com uma criança, lá dentro, e do lado de fora, uma mulher sorrindo. Segurei aquele caderno como se fosse uma bomba. Os desenhos falavam, e diziam coisas que Heloíse ainda não conseguia verbalizar. Deitei o caderno na mesa e me sentei diante dele, tentando entender. Uma imagem mostrava 2 pares de pés, um pequeno e um grande. O menor parecia se arrastar. O maior caminhava em direção a uma porta escura. Em outra, havia olhos,
muitos olhos, desenhados em vermelho, e um deles estava completamente pintado de preto. Senti as lágrimas escorrerem sem perceber. À tarde, levei o caderno a uma assistente social da cidade. Mostrei com cuidado, esperando alguma reação. Ela folheou rapidamente, depois cruzou os braços e me lançou um sorriso ensaiado. Disse que crianças têm imaginação fértil, que às vezes desenham monstros que não existem. Concordei com a cabeça, mas por dentro gritava. Aquilo não era imaginação, era memória. Voltei para casa com mais perguntas do que respostas. Heloíse me observou com desconfiança ao ver a mala levemente mexida. Sentou-se no chão, abraçada ao caderno, como se ele fosse um escudo. Tentei conversar, mas ela apenas abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Havia um abismo entre nós, mas eu estava disposta a atravessá-lo. Naquela noite, deixei uma folha de papel sobre a mesa com 2 lápis de cor. Escrevi uma frase simples: "Você pode me contar desenhando." Quando acordei no dia seguinte, encontrei o papel preenchido. Um único desenho. 2 figuras. Uma mulher segurando a mão de uma criança. E atrás delas, um vulto negro com garras estendidas. Aquilo não era mais uma suposição. Era um pedido de socorro. E se Heloíse só conseguia falar assim, eu aprenderia a escutar. Eu só não imaginava o quanto aquilo me mudaria, porque o que viria depois, ninguém estava preparado. A chuva começou no meio da tarde, fina, persistente, batendo nas janelas como se quisesse entrar. Eu preparei chocolate quente, como fazia desde o 2º dia dela aqui, embora soubesse que ela nem sempre tomava. Era o meu jeito de insistir, de mostrar que havia constância, que ela podia contar com aquela caneca fumegante todos os dias, como podia contar comigo. Coloquei a caneca sobre a mesa, me sentei no sofá e esperei. Heloíse veio minutos depois, pé ante pé, como se cada passo fosse um teste de território. Sentou-se de frente para a bebida, mas não a tocou. Ficamos em silêncio. Um daqueles silêncios cheios, carregados de tudo que ainda não havia sido dito. Eu observei seu rosto pálido, os olhos perdidos em algum ponto além da parede. E num impulso que veio mais do coração do que da razão, falei: "Você está segura aqui. Ninguém vai te machucar. Nem eu, nem mais ninguém. Prometo." Ela não se moveu de imediato, continuou imóvel, como uma estátua prestes a desabar. Então, suas mãos começaram a tremer. Pequenos espasmos nos dedos, como se o corpo não suportasse o peso da lembrança. Seus lábios se abriram levemente. O som saiu baixo, como se lutasse para escapar da garganta, mas veio, e foi o suficiente para o chão sob mim desaparecer. O papai me machuca, e a mamãe, ela assiste. Ela não faz nada, só assiste. Meu mundo parou. O coração bateu tão forte que quase o ouvi nos ouvidos. Tive que conter o impulso de segurá-la nos braços ali mesmo. Ela não precisava de lágrimas naquele momento. Precisava de firmeza, de ação. Levantei com cuidado, sem alarde. Fui até a cozinha e disquei o número da polícia com as mãos. Trêmulas, expliquei o que ela disse. O silêncio do atendente foi tão longo quanto o meu desespero. Pediram para manter a calma, disseram que abririam uma investigação, que era importante não pressionar a menina, que tudo tinha que ser feito, com cautela. Cautela. A palavra me deixou nauseada. Eles não estavam aqui, não viam aqueles olhos. Desliguei o telefone e voltei. Heloíse ainda estava sentada, os olhos fixos na caneca intocada. Me aproximei devagar, sentei ao seu lado e segurei sua mão pela primeira vez. Ela não recuou. A mãozinha estava fria, mas não tremia mais. Ficamos assim por um tempo, em silêncio. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era outro. O silêncio de depois. Aquela noite foi diferente. Ela dormiu com a cabeça no meu colo. E eu fiquei acordada por horas, olhando para o teto, sentindo um medo que não era mais só meu. Eu sabia que a partir daquele momento eu tinha cruzado uma linha. E que do outro lado me esperava algo maior do que qualquer pesadelo. Eu só não sabia ainda que o pesadelo estava vindo até mim. Ele chegou como se nada tivesse acontecido. Camisa passada, blazer alinhado,
sorriso pronto no rosto. Quando bati os olhos nele, por um segundo, quase acreditei que era outro homem. Mas bastou um olhar mais demorado para que eu reconhecesse os traços frios por trás da aparência bem cuidada. Guillaume sempre soube se vestir bem. Sempre soube falar com doçura. Sempre soube esconder a sujeira sob o tapete. Boa tarde, mãe, disse ele, como se não tivéssemos anos de silêncio entre nós. Como se não tivesse me abandonado depois de escolher aquela mulher. Como se eu tivesse sido apenas um obstáculo, inconveniente na vida perfeita que ele queria construir. Heloíse se escondeu atrás de mim assim que viu o pai. Não disse uma palavra. Agarrou minha blusa com tanta força que senti seus dedos pressionarem minha pele. Ele fingiu não notar. Disse que estava ali para ver a filha, que a polícia havia ligado, que queria apenas entender o que estava acontecendo. Seus olhos varreram a sala, inspecionando tudo com aquele ar de superioridade disfarçada de gentileza. Quando percebeu que eu não iria convidá-lo a entrar, forçou um sorriso. Você sempre teve um jeito dramático com as coisas, disse ele, ajeitando o relógio no pulso. Isso tudo deve ser um mal-entendido. Aquilo foi a faísca. Olhei nos olhos dele e respondi, com a voz mais firme que consegui reunir, que a polícia estava ciente, que denúncias haviam sido feitas e que qualquer contato com Heloíse passaria pela justiça. Pela primeira vez, o sorriso se desfez. Foi rápido, quase imperceptível. Um microsegundo em que os olhos dele endureceram, frios como pedra. E então, voltou ao teatro. Você está sendo manipulada por uma criança traumatizada. Ela sempre foi sensível demais. Camille e eu só queremos o bem dela. A menção ao nome da esposa me trouxe uma onda de náusea. Camille. Sempre elegante, sempre silenciosa, sempre ausente. Era impossível olhar para aquela mulher e imaginar qualquer forma de carinho. Quando soube que ela assistia aos abusos sem fazer nada, tudo fez sentido. Ela nunca foi omissa. Ela foi cúmplice. Disse a ele que se insistisse, chamaria a polícia. Que se tentasse levar Heloíse à força, gritaria até o vilarejo inteiro saber quem ele era. Ele me olhou com desprezo. E ali, naquele instante, vi o monstro. Não o homem bem-falante. Vi a criatura que se escondia por trás da pele impecável. Ele não precisava levantar a voz. O veneno dele estava no olhar. Ele saiu com um aviso. Um tom calmo demais para ser ignorado. Disse que logo tudo voltaria ao normal. Que eu não era nada além de uma velha carente querendo atenção. E que, no fim, a verdade sempre aparecia. Fiquei parada na porta por longos minutos depois que ele se foi. O céu estava nublado, o ar pesado. Heloíse encostou a cabeça na minha barriga e murmurou algo que mal consegui ouvir. Mas entendi o suficiente para saber o que viria. Papai fica bravo quando mentem. Ele vai voltar, vovó. E eu soube. Ele não iria parar. E ninguém viria nos salvar. Se eu quisesse proteger minha neta, teria que ser mais esperta do que ele. Teria que usar a própria máscara dele contra ele. A partir dali, eu parei de esperar justiça e comecei a planejar vingança. Naquela noite, fiquei sentada na mesa da cozinha até tarde, a xícara de chá esquecida ao meu lado, enquanto uma única pergunta martelava dentro de mim. Como se vence um inimigo que sabe sorrir melhor do que qualquer santo? A resposta veio, com clareza cruel. Com monstros como Guillaume, não se vence esperando. É preciso ser mais silenciosa do que ele. Mais fria e muito mais rápida. No dia seguinte, fui até a cidade. Não contei a ninguém. Comprei um microgravador pequeno, fácil de esconder, e costurei dentro de um dos botões do casaco de Heloíse. Depois, entrei em contato com ele. Propus um encontro. Disse que não queria conflitos, que queria dar a ele a chance de provar que era um pai presente. Fiz minha voz soar hesitante, como se estivesse recuando. Ele caiu como eu sabia que cairia. Marcamos para o sábado, na casa dele. Na sexta, Heloíse me olhava com olhos aflitos. Disse que não queria ir, que ele ficava estranho quando a porta fechava,
que a mãe ficava parada, sem piscar, como uma boneca de porcelana rachada. Eu a abracei e disse que confiava nela, que desta vez ela não estaria sozinha. Ela não entendeu de imediato, mas assentiu com a cabeça. Vi em seus olhos o mesmo fogo que eu sentia no peito. Uma chama pequena, mas viva. Na manhã do encontro, levei Heloíse até a casa deles. Fiquei do lado de fora. O combinado era 1 hora apenas. Tempo suficiente para gravar o que precisava. Quando Camille abriu a porta, seu rosto estava pálido e esticado, como se a alma tivesse sido sugada por dentro. Ela fingiu um sorriso para a vizinha que passava e fechou a porta com a mesma elegância fria de sempre. Esperei no carro, com o coração latejando no peito. Cada minuto era uma eternidade. Quando Heloíse saiu, 1 hora depois, havia uma mancha vermelha na manga da blusa. Perguntei se ela estava bem. Ela me olhou com firmeza e disse só uma palavra: tudo. Em casa, conectei o microgravador no notebook. A primeira parte foi ruído, passos, vozes abafadas, e então vieram as frases, nítidas, cortantes. Você não vai fugir da gente. Sua avó pode estar do seu lado agora, mas não vai durar. Ela é velha, doente, um tropeço na escada e pronto. A voz de Camille soou logo depois, baixa, arrastada. A gente aguenta mais um pouco. Quando tudo voltar ao normal, você vai esquecer esse drama. Criança tem memória curta. Eu pausei a gravação. Fiquei em silêncio. Não chorei. Não gritei. Apenas salvei o arquivo e mandei para Léa Fontaine, a jornalista investigativa que conheci anos atrás, quando ainda dava aulas. Ela respondeu em menos de 1 hora. Disse que aquilo era o suficiente, que publicaria com os vídeos da babá eletrônica, com os desenhos, com tudo. Na manhã seguinte, o nome deles estava em todos os jornais locais. Em poucas horas, havia cruzado as fronteiras da cidade. O telefone da polícia não parava. Eles foram convocados para depor antes mesmo do meio-dia. Guillaume tentou parecer ofendido, alegou que tudo era invenção de uma criança. Camille permaneceu muda, com o olhar perdido. Mas quando foram pressionados, um começou a acusar o outro. A farsa desmoronou. Heloíse assistiu tudo de longe, sentada no sofá, com um travesseiro no colo. Pela primeira vez, vi seus ombros relaxados. Seus olhos não pareciam mais fugir. Ela respirava como quem finalmente pode encher os pulmões. Naquela noite, antes de dormir, me perguntou se agora as coisas iam ficar quietas. Eu disse que sim. Mas, no fundo, eu sabia. Algumas cicatrizes ainda iam sangrar. Algumas feridas, por mais que se fechem, continuam a pulsar por dentro. E mesmo com a justiça feita, havia um longo caminho pela frente. Só que agora, ela não estava mais sozinha. E, no dia seguinte, ela faria algo que eu jamais esperava. Algo que transformaria o fim em um novo começo. Os jornais pararam de falar do caso depois de 1 semana. Foi como se a cidade inteira quisesse esquecer rápido demais. O escândalo passou, os nomes deixaram as manchetes, mas aqui dentro nada havia voltado ao normal. Nem deveria. Eu não queria normalidade. Eu queria verdade, mesmo que ela doesse. E foi com essa verdade que aprendi a conviver. Guillaume foi condenado a 13 anos. Tentou negociar, tentou posar de pai injustiçado até o último segundo, mas as provas eram irrefutáveis. Quando as gravações foram expostas em rede nacional, ninguém mais pôde fingir. Nem os amigos, nem os vizinhos, nem os colegas de negócios. Ele perdeu contratos, perdeu a reputação, perdeu a liberdade. E talvez pela primeira vez na vida, sentiu o que é impotência. Camille se mostrou mais frágil do que eu imaginava. Fez acordo. Entregou detalhes que nem estavam no relatório da polícia. Disse que estava cansada, que viveu anos sob medo, mas que, em vez de salvar a filha, decidiu sobreviver. E sua forma de sobreviver foi fechar os olhos. Recebeu uma pena menor. Vai cumprir parte em regime semiaberto. Não sei se um dia vai entender o tamanho da culpa que carrega. Não por ser fraca, mas por ter escolhido o lado errado quando ainda dava tempo de escolher. Heloíse agora tem seu próprio quarto,
com as paredes cobertas por quadros que ela mesma pintou. Não desenha mais vultos, nem armários, nem olhos pretos. Seu lápis agora colore árvores, pássaros e janelas abertas. Ainda há dias em que ela se cala mais do que fala, mas seu silêncio agora não pesa. É o tipo de silêncio tranquilo, o que vem quando a alma finalmente descansa. Volta e meia, ela me faz perguntas difíceis, coisas que eu não sei como responder. Como alguém que mal entende o próprio passado pode explicar o mundo a uma criança marcada por ele? Recentemente, recebi a guarda definitiva. O juiz me olhou, como se soubesse que não havia outra opção, e ele estava certo. Eu não a protegi apenas porque era minha neta. Eu a protegi porque ninguém mais o fez. Porque se eu não tivesse ouvido, ela teria se afogado naquele silêncio. Abri, com a ajuda da jornalista, um pequeno centro de apoio na vila. Um espaço para crianças em situação de risco. Dei o nome de Maison Héloïse. Às vezes, ela vai comigo e ajuda a arrumar os brinquedos. Outras, apenas senta perto das outras crianças e as observa. Ela nunca fala de onde veio, mas quando uma delas chora, é a primeira a se aproximar com um desenho ou um abraço. Como se entendesse, no fundo da alma, o que é sentir medo e não saber como pedir socorro. Quanto a mim, voltei a escrever. Um livro, talvez. Ou apenas páginas soltas que preenchem minhas noites. Não me importo se alguém vai ler. Algumas histórias precisam ser contadas, mesmo que ninguém ouça. O que vivi me mudou de um jeito que nunca poderei descrever completamente. Mas se há algo que aprendi, é que amor, quando real, é mais feroz do que qualquer crueldade. E que uma avó, por mais velha e esquecida que pareça, pode ser o último escudo entre uma criança e o abismo. Naquela noite, pouco antes de apagar as luzes, Heloíse me chamou. Estava deitada, coberta até o queixo, com um sorriso tímido nos lábios. Me aproximei devagar, como sempre fazia, e sentei ao lado dela. Seus olhos encontraram os meus e, num tom sereno, ela sussurrou: "Vovó, agora eu posso sonhar?" Meu coração apertou, mas sorri. "Pode, meu amor. Pode sonhar o quanto quiser." Ela fechou os olhos e, por um instante, o mundo pareceu silencioso. Mas, desta vez, era o tipo de silêncio que cura. E naquela casa, finalmente, os sonhos respiravam,